Convido você, meu irmão e minha irmã, por gentileza, para abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo de número 17, para a nossa reflexão aqui na Palavra de Deus nesta manhã. Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17 até o de número 22. Hoje estamos sem o recurso visual, né? Nosso data show não está aqui no local, mas creio eu que amanhã ele estará, em nome de Jesus, amém? Mas você tem a sua Bíblia aí, né? A Bíblia de papel, a Bíblia digital, fique à vontade para você acessar e vamos ler a palavra de Deus. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando os olhos dele, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pode sentar, irmãos, fica à vontade. Glória a Deus por este momento maravilhoso, importante, que estamos aqui na casa do Senhor, para a gente refletir na palavra dele nesta manhã. Nós estamos no projeto Fruto do Espírito durante o ano de 2024, e a cada mês uma pregação no sábado de manhã sobre este tema, né? Então a gente está aqui hoje pela graça de Deus. Vamos refletir então sobre esse projeto do Fruto do Espírito, e lembrando, né, que o fruto do Espírito não são 9 frutos, mas é apenas um fruto que se divide em 9 ações, e nós já ouvimos aqui algumas pregações sobre essas ações do fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, e hoje será a bondade. A sexta ação do fruto do Espírito: bondade, um atributo comunicável de Deus. Amém? Você já ouviu falar que existe atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus? Já, né? E quem já estudou lá o trígono do discipulado viu isso com mais profundidade, né? Os atributos incomunicáveis de Deus, que são aqueles que somente podem ser encontrados em Deus, né? Onipresença, onipotência e onisciência. Esses são os incomunicáveis, só Deus tem. E depois tem os atributos comunicáveis, que são vários atributos, e entre eles está a bondade. Ela pode ser conhecida também como misericórdia. Então, por isso, esta manhã a gente vai pensar aqui sobre esse tema importante, né? Que a bondade é um atributo comunicável de Deus para os seres humanos. Mas aí, quando a gente fala bondade, logo a gente pode perguntar: mas o que é bondade? Nós podemos ter vários conceitos de bondade, não é verdade? Cada um tem um conceito. E aí eu coloquei aqui umas respostas mais técnicas. Por exemplo, segundo a Wikipédia, bondade está ligada à qualidade de ser bom. Então diz aqui que bondade é a qualidade da pessoa que é uma boa pessoa, ou que é bom, né? Aí eu peguei outro aqui, por exemplo, o Oxford Linguagens. Ele diz assim: é a qualidade de quem tem a alma nobre e generosa, e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Naturalmente, quer dizer, já nasceu para isso. E aí eu olho e pergunto: existe alguém aqui
que é bom, naturalmente bom, que levante a mão. Ninguém levantou a mão, meu Deus. É isso aí, irmãos. Porque naturalmente bom, que já nasceu para isso, que tem a bondade da sua essência, é somente quem? Deus, aleluia. Vocês estão ligados aí, né? Muito bom, glória a Deus por isso. É isso mesmo, somente Deus tem essa qualidade na sua essência. Então, quando a gente lê esse texto aqui, que é a introdução da nossa mensagem, encontramos aqui um jovem, ou o famoso jovem rico, né? Que ele vem para conversar com Jesus, e ele chega e chama Jesus de bom mestre. Está tentando fazer uma amizade aqui com Jesus, né? Bom mestre, vamos conversar um pouquinho, preciso falar com o Senhor, né? E ele chama Jesus assim, e nós vamos perceber que Jesus, ele era o Deus humanizado, sim ou não? Sim, né? Tapinha nas costas e tal. Aí Jesus vai olhar para ele e dizer assim: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Amém? Então ele estava dizendo assim, entre os homens naturais, porque Jesus era 100% homem e era 100% Deus, mas na sua parte humana, ele está dizendo: não tem ninguém que seja bom aqui na terra, só existe um que é bom, que é Deus. Claro que vai ser revelada a bondade de Deus na vida de Cristo, quando Ele vai morrer na cruz pelos pecadores, né? Vai amar os pecadores ali, mas nós vamos entender que diante disso não existe homem, não existe ninguém aqui na terra que seja essencialmente bom, já que nós perdemos essa essência de Deus lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. A partir deste momento nós perdemos a essência da bondade. O ser humano não é mais bom, o ser humano agora passa a ser mau por natureza, mas nós não fomos criados assim. Quando fomos criados, nós éramos eternos e éramos bons também por natureza, porque fomos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Então fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso nós éramos bons por natureza. Mas eu pergunto, qual é a imagem e semelhança de Deus que nós tínhamos? Né? Será que Deus tem uma imagem física para nós nos assemelharmos a Ele fisicamente? Né? Porque somos todos diferentes quando você olha para a fisionomia das pessoas, né? O corpo das pessoas. Não há uma semelhança muito geral para todos. Sempre nós temos algumas diferenças aí na nossa vida. Então a gente vai ver assim, ó, uma vez que Deus não tem uma imagem física, né? Apesar de algumas pessoas querem associar a imagem de Deus a uma imagem física, a Bíblia diz que Deus é o quê? Espírito. Deus é Espírito? Amém? Deus é Espírito. Ele não tem uma imagem física, né? Logo nós entendemos que não existe essa imagem física. Então o ser humano não herdou de Deus a imagem física. Não herdamos isso de Deus. Mas nós vamos entender que o que nós herdamos de Deus, irmãos, foram sentimentos, emoções, ou seja, personalidade, cognição. Isso que herdamos de Deus. É isso que tem de Deus na vida do ser humano, né? Essa imagem e semelhança de Deus são nos sentimentos, nas vontades, nas emoções, na personalidade de Deus. E assim então a Bíblia declara que Deus é bom na sua essência. Amém? Que Deus é essencialmente bom, e que o ser humano perdeu essa essência depois do pecado, tornou-se mal por natureza. Isso quer dizer que quando nós nascemos, já nascemos pecadores e consequentemente maus. Infelizmente, é a Bíblia que está dizendo, sou eu, né, que está dizendo isso aqui. Só que pelo grande amor e graça de Deus, existe no ser humano, existe em mim e você alguns atributos comunicáveis de Deus à nossa vida. Por exemplo, o amor, né? Deus é amor? Amém. Mas nós podemos amar também? É um atributo comunicável de Deus. Deus é o príncipe da paz, mas nós podemos ter paz, né? A Bíblia diz que podemos ter paz, né? Deus é bom por natureza, mas nós podemos também herdar esse atributo aí de Deus na nossa vida. Então o atributo de Deus aqui comunicável nesta manhã é a bondade,
né? Mesmo sendo um atributo essencialmente de Deus, ele comunica isso com os seres humanos. Ou seja, existe em nós reflexos da bondade de Deus. Nós não somos bons, mas existe em nós reflexos da bondade de Deus. A gente faz ato de bondade, a gente exerce de alguma forma aí essa bondade de Deus em alguns momentos por esses reflexos. Isso quer dizer, por exemplo, mesmo não sendo bons, podemos praticar atos de bondades, né? Porque são comunicáveis, mas são limitados. Por isso é que não somos completamente bons. Pode perceber que a gente faz ato de bondade, a gente ajuda alguém, a gente contribui com alguém em algum momento, demonstramos este amor, por exemplo, quando a gente ajuda alguém, quando a gente doa alguma coisa, mas se alguém pisa em nosso calo, a gente já espinha. É ou não é? Esse é ser humano, irmãos. Ser humano é assim. A gente não é essencialmente bom. Nós não nascemos bonzinhos, não. Mas aí, João 3,16 diz assim, ó: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Às vezes a gente escolhe amar as pessoas porque é nosso parente. Às vezes escolhemos amar alguém porque é uma pessoa próxima de nós e também nos ama. Escolhemos as pessoas, nós somos seletivos quando a gente quer demonstrar os atos de bondade ou de amor. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele veio enviado de Deus para morrer pelo mundo. Amém? Sem ser seletivo. Ele veio para todos, ele morreu por todas as pessoas. E assim podemos perceber que a bondade de Deus, ela não é seletiva. Salmo 145, versículo 9, verso 9: Deus é bom para todos, e a sua misericórdia estão sobre todas as suas obras. Amém? Então nós somos obras da mão de Deus. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus está sobre a nossa vida, porque essa bondade de Deus, né, não é seletiva, não escolhe a quem ele vai amar, mas ele ama a todos, e importa que as pessoas se acheguem a ele e estejam perto de Deus. Então por isso dizemos assim, que Deus, ele não é mais bom e menos bom. Deus simplesmente é bom, sempre, naturalmente. Então todos os momentos que você imaginar, Deus vai ser bom, a vontade dele vai estar presente aí sempre, porque é a natureza dele, né? Então nós percebemos que é assim que deve ser a nossa vida. O rapaz aqui da história aqui, não é uma parábola, é um acontecimento, né, que está se desenvolvendo aqui, a Bíblia está narrando para a gente. Quando Jesus vai passando, ele então corre lá para Jesus e fala: Senhor, bom mestre, quero falar com o Senhor, me dá aí a oportunidade de nós podemos conversar, né? Nós vemos que ele vai falar com Jesus, e aí quando ele chega, ele é uma pessoa que era cumpridor dos mandamentos. Ele é uma pessoa que obedecia a palavra de Deus, os ensinamentos que ele havia recebido. Só que quando chega no momento de demonstrar a verdadeira bondade, nós vamos perceber que ele não consegue demonstrar. Jesus fala assim: muito bem, você fez tudo certo, agora só te falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aí o texto diz que esse rapaz ele saiu muito triste, porque ele é muito rico, ele possuía muitas propriedades. Então ele sai dali triste naquele momento, porque não queria repartir os seus bens, não queria repartir as coisas que ele tinha, né? Talvez Jesus tivesse dito assim: vai e reparte os seus bens, quem sabe com a sua família, com os seus amigos, reparte os seus bens com as pessoas que você ama. Quem sabe ele teria aceitado a proposta. Mas ele fala: vai lá e dá para os pobres, dá para aquelas pessoas que não têm nada, reparte lá essas coisas com ele. Talvez ele, se fosse ao contrário, ele teria demonstrado alegria, mas ele não demonstrou essa alegria em fazer isso. Essa atitude dele pode ser representada através de todos nós, quando somos seletivos ao dispensar essa bondade que existe na nossa vida. Então a gente precisa olhar para a vida, olhar para as pessoas e ver que o reflexo de bondade que existe em nós
ele não pode ser seletivo, ele precisa ser inclusivo, distribuído para todas as pessoas. Todos precisam se beneficiar desse pouco de bondade de Deus que há dentro da nossa vida. Precisamos fazer isso. Então o objetivo nosso hoje, irmãos, é demonstrar que precisamos parar de selecionar pessoas pelo grau de parentesco, de amizade ou de classe social, né? A gente precisa parar de ser seletivos. O Evangelho precisa chegar a todas as pessoas, o amor de Deus precisa chegar a todas as pessoas, a vontade de Deus precisa chegar, porque tem gente que não tem o amor e a vontade de Deus na sua vida. Mas ele precisa que você que é cristão, você que tem esse reflexo da vontade de Deus, esteja ali para demonstrar isso, né? Que a gente possa ofertar essa vontade de Deus que existe em nós para todas as pessoas, porque essa é a vontade de Deus, né? Mesmo que às vezes as pessoas façam o que é mal, mesmo que alguns façam as coisas erradas, às vezes nos prejudicam em alguma coisa, e a gente pensa o quê? Um dia eu te pego. Mas não é isso que Deus quer. Quando Jesus está lá na cruz, ele é pregado na cruz, que chega o seu momento de render o seu espírito, o que é que ele faz? Vai, mata eles. É isso ou não? Não, silêncio aí, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que é que estão fazendo. Então, queridos, mesmo que as pessoas sejam assim, que façam isso, é preciso revelar o que de vontade de Deus existe na nossa vida. Quando a gente pensa, quando a gente reflete sobre algumas coisas que acontecem em nossa vida, quando percebemos as coisas que as pessoas fazem por nós, é preciso revelar. Tem alguma coisa de vontade de Deus na minha vida? Então é isso que eu preciso dar para essa pessoa. É isso que eu preciso oferecer para essa pessoa, a vontade de Deus que existe dentro da minha vida, porque essa é a vontade de Deus, né? Só assim que a gente vai ser cada dia mais parecido com Deus. Cada dia vamos ser um pouco mais imagem de Deus, onde quer que nós estivemos, né? A imagem de Deus vai ser vista na nossa vida, não na forma física, mas nas atitudes, nas palavras, na maneira de perdoar, na maneira de dizer para as pessoas que nós as amamos, e quando isso é verdadeiro de dentro do nosso coração, então isso vai sendo revelado em nossa vida, a imagem de Deus, a semelhança de Deus em nós. Isso podemos fazer, por exemplo, quando nós perdoamos a quem nos ofendeu. É uma coisa difícil, né? Eu já vi gente que fala assim: eu não perdoo. Eu ouvi um que falou assim: eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. E se continuar assim, infelizmente vai mesmo, né? Porque é preciso que a vontade de Deus, que o reflexo da vontade de Deus seja visto, irmãos, na nossa vida, quando a gente perdoa quem nos ofendeu, quando ajudamos os necessitados, ou quando pregamos o Evangelho a fim de salvar os pecadores, pois a vontade de Deus foi revelada na cruz. A vontade suprema de Deus foi revelada, porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz assim, que o Filho de Deus não veio para julgar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Infelizmente, muitas pessoas não o aceitam como Salvador, muitas pessoas não querem este amor de Deus na sua vida e rejeitam, mas a todos que aceitam, Deus, ele tem usado de bondade e tem salvado pessoas. E aí, você que está aqui nesta manhã, está disposto ou está disposta também a exercitar esse fragmento de bondade de Deus que existe em você? São fragmentos da bondade de Deus, mas está aí dentro do seu coração, da sua vida, é um atributo comunicável de Deus. Você está disposto a exercitar isso? Amém, né? Pode dar um amém forte se você estiver disposto. Se não tiver, não dá não, tá bom? Porque daí tem que ser verdadeiro. Vou perguntar agora que agora vocês entenderam a mensagem. Vocês estão dispostos? Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. A gente tem que estar disposto, né, a exercitar, porque se não estivermos dispostos, nós vamos conseguir fazer. A vontade de Deus não vai ser revelada na nossa vida. E se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Se não demonstrarmos bondade para as pessoas, nós também não receberemos a bondade.
né? Podemos cantar bonito como cantamos aqui no início. A tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá, Senhor. Mas se eu não exercitar esse fragmento de bondade, esse reflexo de bondade que há na minha vida, irmãos, de forma nenhuma essa bondade de fato vai me seguir. Serão apenas palavras que serão faladas, que serão cantadas, que serão expostas, mas que não terá o objetivo final, que é de exercitar esta grandeza, essa bondade de Deus aí, né? Então, se você está disposto, abra o seu coração, comece a contar para Deus qual é a sua dificuldade de usar essa bondade. Ah, Senhor, eu tenho dificuldade de usar essa bondade, porque aquela pessoa lá, meu vizinho, aquele irmão, aquela irmã, eles têm me feito algo que tem me tirado do sério, e eu não tenho facilidade em usar essa bondade. Quer dizer para você que se você tem essa dificuldade, Deus está aqui nesta manhã para ajudar você. O Espírito Santo está aqui para ajudar você. Abra o seu coração. Comece agora nesse momento a lembrar aí. Comece a pensar o que é que você tem mais dificuldade de usar essa bondade de Deus para as pessoas que te ofenderam, fizeram alguma coisa ruim, sem seletividade. E o Senhor que é bom, Ele vai te ajudar. Amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos conversar com Ele agora, vamos falar com Deus que é bom na sua essência. Vamos pedir a Ele que venha nos ajudar, venha nos abençoar, venha nos dar condição de podermos a cada dia exercitarmos isso na nossa vida, porque sem isso a gente não vai conseguir chegar ao lugar esperado, no céu. E eu espero chegar lá um dia. Amém. Eu espero que você vá junto comigo. Chegar lá, Deus, irmão, glória, você vem, legal, né? Muito bom. Então é bom a gente exercitar isso aí na nossa vida. Amém?